pouquinho da onde que começou tudo isso. Eu, como psicóloga, há muitos anos atrás, comecei a trabalhar com dependência química lá no Brasil, e foi quando um pastor, até o pastor Richer, ele me apresentou o trabalho do Dr. Fernando, em algumas entrevistas que o Dr. Fernando deu para o Amor Exigente. E quando eu vi aquele material, eu fiquei encantada, porque é uma forma de trabalhar com os pacientes que dá muito resultado. E que até eu brinco, Fernando, assim, a gente vê na prática a teoria mesmo. E a partir dali eu comecei a estudar muito a abordagem terapêutica que o Dr. Fernando desenvolveu. Comecei a estudar e comecei a trabalhar já dentro dessa abordagem. E aí, há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, cheguei aqui nos Estados Unidos e, assim, sempre seguindo, sempre estudando, até que o ano passado eu fiz contato, tive um insight aí, falei assim, vou fazer contato com a equipe do Dr. Fernando, vai que eles querem vir aqui para os Estados Unidos. E no fim deu certo, e no fim o Dr. Fernando está aqui, a gente chegou, estamos materializando, né, o Consciência Sistêmica agora está expandindo aqui nos Estados Unidos. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto e hoje é a nossa estreia, né, como Consciência Sistêmica aqui. Então, estou muito feliz, é uma grande honra. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Fernando, que vai falar um pouquinho também da história dele, para a gente começar a falar da palestra de leitura corporal. Então, muito obrigada pela presença de todos e aproveitem. Eu não pretendia contar a história da minha vida, mas ela ficou falando, vai contar a minha história aqui, né? Mas é assim, não, então, consciência sistêmica é uma abordagem que eu criei em cima de todas as abordagens que eu pratiquei na minha vida. Estou nessa jornada, comecei com a medicina para entender o que faz uma pessoa adoecer. Vocês sabem por que vocês ficam doentes? Você sabe para que serve a doença? Foi em cima disso que eu comecei essa jornada e com essa questão que eu estou até hoje buscando novos recursos, elementos teóricos e práticos para ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis. E o Consciência Sistêmica agrega todas as abordagens que eu já fiz, desde a medicina, psicossomática, a genética, neurociência, a epigenética agora, né, que o Roberto gosta muito da epigenética, e neurociência, psicoterapia corporal neo-reichiana. Eu fiz formação internacional em análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica, e a formação mais recente que eu digo, lá desde 99, que é a parte da sistêmica, onde eu utilizo muito a ferramenta da constelação sistêmica, tanto a familiar como a organizacional. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu utilizo demais para fazer o meu trabalho. Para entender o trabalho do consciência sistêmica é assim, frequentemente as pessoas chegam até mim com isso aqui, Fernando, eu tenho problemas, uma doença física, eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema na relação com os meus filhos, eu tenho problema com o dinheiro, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema no equilíbrio do trabalho com a família, eu tenho um monte de problemas. Esse monte de problemas que as pessoas trazem, e que antes eu aprendi a trabalhar com isso aqui, e geralmente não dava resultado, e aí, com o tempo, eu descobri uma coisa muito interessante, que todos os problemas que nós temos consciência, no fundo, têm uma função, esconder o problema que eu não tenho consciência. E aqui que começa a grande jornada da consciência sistêmica, e o objetivo desse trabalho é encontrar o verdadeiro problema. Isso aqui são problemas secundários e terciários. Isso aqui são sofrimentos que eu aguento para não ver a dor que tem dentro de mim. Por isso, quando se trabalha nisso aqui, é como ficar cortando galho de árvore. Se eu corto o galho de árvore, daqui a pouco vai acontecer o quê? Nasce outro galho. E o que é isso aqui? Trabalhar na raiz do problema. E quando eu consigo identificar esse problema e trabalhar e resolver isso aqui, adivinha o que acontece com tudo isso? Vai embora. E isso é o verdadeiro foco. E como é que eu chego até aqui? Eu utilizo 3 caminhos para chegar nesse lugar aqui. Porque se eu perguntar para o cliente, ele nunca vai me falar isso, ele vai me trazer isso, e eu preciso ir nesse lugar. Esse lugar tem 3 caminhos. Um dos caminhos é
leitura corporal. O outro caminho é a linguagem da doença. O outro caminho é o trabalho da constelação. E todos eles me levam sempre para o mesmo lugar. Sempre. Por quê? Porque a verdade é ressonante. Toda vez que eu vou atrás, encontro aqui. E hoje eu vou falar para vocês sobre a leitura corporal, que é uma ferramenta importantíssima da consciência sistêmica. E aí eu peguei uma frase do Peter Drucker, que ele fala assim, o Peter Drucker é o pai da administração moderna, e ele fala exatamente isso. Opa, peraí, volta. Ele fala assim, o mais importante é ouvir aquilo que não é dito. Isso até na administração, nas empresas, nas relações pessoais, nas relações em tudo quanto é lugar. Como é que você descobre aquilo que não é dito? Quando você utiliza a linguagem não verbal. E aí, eu vou mostrar uma série de técnicas, de dinâmicas e como as coisas funcionam. E aí vai acontecer um fenômeno muito interessante. Quando eu mostro para a pessoa uma realidade, até como leitura corporal, o que impede essa pessoa de enxergar o que realmente está acontecendo lá? Porque eu posso até mostrar, depois vocês saem e cada um vai enxergar coisas que não é realidade. Porque a mente de vocês é muito interessante. A mente mente. E por que chama mente? Porque ela mente. E vocês todos adoram acreditar na mente. Deram até o nome para ela, da função que ela faz, que é mentir. Mentir. Quem é que conta a realidade? O corpo. Quer ver como a mente de vocês mente? Por exemplo, ó, para onde ela está girando? No sentido horário ou anti-horário? Ó, vocês todos estão olhando para o mesmo lugar. Quem está vendo o horário, levanta a mão. E quem está vendo o anti-horário, levanta a mão. E quem vê os dois? E quem está certo? Todo mundo está olhando a mesma coisa. Todos olham a mesma coisa. E como é que agora, imagina um casal que olha para essa situação e fala assim, nosso casamento é assim, é horário. O outro fala, não, é anti-horário. Imagina a relação com pai e filho. Aí o filho fala, é horário. Não, é anti-horário. Aí vem dois que enxergam horário. Você é burro, você não está vendo? É verdade, o outro é burro. Olha lá. Só que se ficar olhando muito, daqui a pouco ele muda de lugar. Aí ele muda para outro lugar. E agora? O que está mudando de lugar? A imagem é a mesma. O fato é o mesmo. Quem é que faz girar? E se eu disser que isso aqui não gira? Isso aqui não gira. Girar é uma ilusão da cabeça de vocês. E se vocês enxergam horário ou anti-horário, é só para saber qual é o predomínio que está do hemisfério nesse momento, se é direita ou esquerda. A questão é qual dos dois está predominando. Ah, e vocês conseguem ver fazer assim, assim? E vocês conseguem ver girar só de um lado? Vocês conseguem ver girar só de outro lado? Vocês conseguem comandar? O depois ela não muda, porque ela não muda nada. O que muda é a mente de vocês. Você só vê um? Então, olha lá. Agora observa. E agora? Observa. E agora? Se você ganha novos referenciais, você consegue enxergá-la girando assim. Mas se eu mostrar outro referencial, ela começa a girar de outro lado. A primeira vez. Só a primeira vez. É, primeira vez. Então, e aí, isso é muito interessante, que é assim, vocês confiam na mente de vocês? Ah, só para saber, porque isso aqui é exatamente para vocês não confiarem naquilo que vocês enxergam. Porque nem tudo que vocês enxergam é verdade. Está aqui, ó, vocês podiam começar uma guerra aqui para provar quem é de um lado ou do outro. Podia ter morte. Podia ter morte. Aliás, tem muitas coisas na vida que geram isso. Você olhar para a vida e enxergar sempre daquele jeito, será que é a realidade? Isso não pode levar você para a doença, para a loucura, para a morte, para conflitos? E de repente, por que está assim? Porque você enxerga desse jeito. E quem diz que é desse jeito? Ah, mas se eu estou enxergando é verdade. É verdade? Não, né? Já deu para desconfiar da mente de vocês ou precisa levar mais burdoada? Tá bom assim? Então tá bom. Então vamos lá. Todo mundo já viu girar dos dois lados.
Então, leitura corporal. Por exemplo, isso aqui é um sorriso. Qual é o sorriso verdadeiro e qual é o falso? Qual é o verdadeiro? O que sorri com os olhos. Se você encontra ela, está olhando para você e dá esse sorriso assim, e esse, qual dos dois você gostaria? Porque esse é da alma, aquele é sorriso de máscara, só para tirar foto. Sorriso de máscara. E é interessante, porque quando vocês começam a enxergar o que realmente está acontecendo, mas ela sorriu para mim, eu sei, ela foi educadinha. Nada gostou de mim, não sei não. Por exemplo, aqui é o Peter Drucker, que eu coloquei lá, o mais importante na comunicação, viram que não foi dito, e é exatamente isso. Imagina esse tipo de comunicação, qualquer pessoa, casal, trabalho, sociedade, assim por diante. Frequentemente, o que eu vejo é isso aqui, ó. Pensa redondo, fala quadrado e o outro entende triângulo. Não é assim? Só na sua casa, né? Ainda bem que a sua casa é a única, porque todas as casas, todas as pessoas fazem isso. Eu penso uma coisa, mas falo outra. Não é? E aí falo, o outro não me entendeu. É claro que não. O que é que está passando dentro de você? É verdade. Não deixa de ser uma mentira, né, Paulo? Olha lá, olha só. Está tudo mentindo. O que seria mais saudável? Isso aqui. Mas isso aqui é dificílimo. Porque quando eu falo alguma coisa para outra pessoa, ela interpreta o que ela quiser. Vocês já nunca passaram por isso. Eu falo uma coisa, o outro entendeu outra. Eu falo, não é possível. Aliás, todo dia, né? Todo dia. Não, isso acontece. A comunicação depende de duas pessoas. Se eu quiser provar o tempo todo que esta sala aqui tem muito vermelho, eu vou provar para você, porque eu só vou enxergar o vermelho da sala. E será que essa sala é vermelha? Mas o outro fala, que vermelho, Fernando, é verde. E vai mostrar um monte de verde aqui. Quem está certo? Se você quiser ver dessa forma, você vai ver. Por isso que leitura corporal, para vocês aprenderem a fazer leitura corporal, vocês não podem enxergar com a mente de vocês. Senão vocês só vão enxergar o que vocês querem ver. O filtro é o que vocês querem ver. Para vocês entenderem a leitura corporal, vocês têm que abrir mão dos conceitos certos e errados, o que é, o que não é, porque senão você não entende nada. Você só enxerga o que você quer ver. Por isso a leitura corporal pode ensinar um monte de técnicas que a pessoa continua não enxergando aquilo que ela não está autorizada ou não consegue ver. Está na cara, mas não enxerga. Eu não mostrei lá o negócio girando? E se eu falasse assim, ó, esse negócio não gira, pronto, todo mundo ia brigar comigo. Só que não gira. O giro é a cabeça que faz, porque o óbvio é que aquilo gira. E a cabeça está acostumada quando faz isso a girar. A questão é para onde vai girar. Porque nós estamos no hemisfério norte, então gira para um lado. Se é no hemisfério sul, gira para o outro. É porque é o negócio da água lá. Não, não é. A água redemoinho. Olha isso aqui. Quando você vê relações, o indivíduo com ele mesmo, olha para cá e olha para cá. É sutil a diferença. Mas eu vou dizer assim, quem está mais firme, mais forte? E por quê? Porque tem um monte, não é só dar um passo. De alguma forma está sem base, as duas. Mas essa aqui, os pés estão virados para cá, o olhar para o outro lado. Está fechada, não está? Está fechada. Aqui também está fechado, tem um monte de coisa fechada. Mas a cabeça está para um lado, os pés para o outro. Aqui já tem uma base maior, isso dá mais solidez. Olha a cabeça, não mudou? E a cabeça agora está orientada junto com o pé. Porque se eu fico aqui e olho para cá, já tem uma divisão. Isso aqui é um split, é uma divisão. Então são detalhes que, conforme nós vamos prestando atenção, nós vamos recolhendo uma série de informações que estão sendo passadas o tempo todo. Quando eu fico fazendo isso aqui, ou trabalhando com isso aqui, o pessoal às vezes tem até medo, não vou passar perto dele que ele fica enxergando. Aí vai assim, Fernando, você me expõe. Eu te exponho? Você está exposto o tempo todo. Está tudo escrito. Eu só sirvo de espelho para você se ver. Você se ver do jeito que você é, não do jeito que você imagina. Por exemplo, vocês querem ver? Vocês se conhecem bem? Vocês se enxergam?
Quem está vendo o rosto de vocês? E qual é a sensação que você tem, que você está mostrando no rosto? Será que é a mesma imagem que os outros estão vendo? Ah, você quer saber? Nunca é. Você não tem noção do que está acontecendo no seu rosto. O seu olho está triste, está feliz, está alegre, está com medo, está desconfiado. Tem um monte de coisa acontecendo. Será que eu tenho consciência do que eu realmente estou mostrando? Aqui tem vários fenômenos inconscientes acontecendo aqui. Quem está excluída do sistema aqui? Já estou falando que é a mulher, né? Qual das duas está excluída? A branca, já dá para saber que tem alguém que está excluído do sistema. Quem está desconfortável no sistema? Quem está dominando o sistema? Não dá para ver uma série de elementos do que está acontecendo aqui? Onde está fechado? Onde está aberto? E esse dedo apontando, daqui a pouco pode ficar mais assim. Mas eu não sei se ele tem mais interesse nessa ou nessa, porque ele está dividido. O pé está cada um para um lado. Ele ainda está na dúvida. Não sei, pode ser que ele tenha medo da dominante e prefira mais a passiva. Não sei como é que é, não sei como é que funciona, porque os pés falam muito do desejo. Então é muito interessante. Você fica vendo o pé para onde ele quer caminhar. E às vezes, olha, estou olhando para cá, mas os pés estão para lá, adivinha. Se andar, vai para onde? Vai para a cabeça ou vai para cá? O pé mostra para onde vai direcionar. Então são dinâmicas muito legais. Assim, olha isso. Essa aqui não é o mesmo estímulo, mas veja, tem reações diferentes de cada um. Quem chega, quem não chega, quem vai se dar bem aqui? Qual deles? Nenhum deles vai se dar bem aqui. Não é porque eles não querem, é porque esse tipo de mulher não deixa ninguém chegar. Só se tiver uma outra mulher para competir com ela, aí ela vai puxar. Senão ela tem que fazer assim. Agora, se tiver uma outra, até uma técnica. Eu não sei se eu devo falar essa técnica para as mulheres, mas assim, quando você vai assim, tem duas mulheres, sempre tem a bonita e a mais ou menos, não tem? Porque a bonita sempre sai com mais ou menos, porque ela tem que destacar. E se você for na bonita, ela te rejeita. E aí você tem que fazer o quê? Você vai na outra. Você despreza a mais bonita. Ela corre atrás de você, faz de tudo para te conquistar. Se você vai para cima dela, ela te despreza. Técnica. Não é simples. Porque como assim? Eu estou aqui, eu tenho que ser. E quando vem, eu desprezo. Eu não quero, eu vou falar. Mas se você vai na outra, é ela que vai te conquistar. Aprenderam? Funciona assim. Mas aqui tem muita mulher, não sei se eu devia falar essas coisas. E é interessante que aqui tem muita sedução, tem uma série de histórias. Tem a atração, tem a sedução, mas ela está fechada. Isso é uma imagem. Por isso vai ter muitos ao redor, mas ninguém chega aqui. Ninguém chega aqui. Mas para chegar, põe uma outra para competir. Aí chega. É muito interessante essas dinâmicas. Uma dinâmica que você vai... Olha essa relação de mãe e filha. O que vocês enxergam nessa relação? O que é essa relação? Quem domina a relação? Está na cara que é a menina. O que vai virar essa conversa? Nada. Que estratégia essa mãe está usando? Hã? A mãe? Que estratégia a mãe está usando? A mãe, amor? Bonitinha, certinha, amorosinha. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Eu quero ser boazinha, eu quero que você me aceite, quero que você entenda o que eu estou querendo. Sabe quando essa aqui vai aceitar? Nunca. Porque se ela aceitar, ela perde o poder. O poder da outra está em cima do quê? Não aceito nada do que você vai fazer. Quanto mais eu me fecho, mais eu ganho carinho, atenção, afeto da mamãe. Isso é uma estratégia de jogo, ó. Eu levo vantagem fazendo não para você. E você vai fazer tudo, um monte de coisa boazinha para mim. É só de olhar para a imagem, já dá para saber o que está acontecendo. Será que é só lá em casa? Vocês estão vendo? Dá para ver uma série de técnicas. Ó, faço contato, essa carinha assim, olha. Isso é cara de adulto ou de criança? Criança. Quem está dominando aqui? Eu não aceito nada do que você vai falar. Olha a cara dela. Olha os braços completamente fechados. Não vai ouvir. E quando é que a outra vai acordar e parar de fazer isso?
porque ela acha que está certa. É assim, com muito amor, sabe? Isso é um jogo que quem domina é a filha, e essa mãe vai ser escrava da filha, vai fazer tudo para ela. Quanto mais bordoada levar da filha, mais carinho, amor vai dar para a filha. Vocês não conhecem esse joguinho, né? Vocês estão vendo como está tudo na cara? Está tudo na cara, é só querer ver. Só eu estou enxergando isso ou não? Olha lá. E isso aqui? Veja, tem um estímulo num grupo de pessoas, não tem um estímulo? Ela é o estímulo. Agora observa a reação de cada um aqui. Tem uns que já estão aí. Tem gente que está fingindo que não enxerga. As mulheres olham para isso? Não. Olha lá, vê, nenhuma mulher está olhando. Olha lá, não, aqui. Não, estou falando da imagem aqui. Esse aqui. Ou a mulher está ali, ou ele não é chegado à mulher. Vai que a mãe dele está assistindo, e de repente, ele é bem filhinho da mamãe, aquele ali. Então está aqui, olha lá. Mas observe, é um estímulo, e aí você vê a reação das pessoas. Sabe como é que você sabe que tem um terapeuta num grupo de pessoas? É assim, está numa festa, tá lá, e de repente entra uma mulher assim, ou uma pessoa que chama demais a atenção por algum motivo. Todos da festa olham para a pessoa que entrou. O terapeuta olha para a reação das pessoas frente àquilo que entrou. Aqui, olhando para a reação do terapeuta. É louco, em vez de ver as coisas que interessam. Mas aqui, ó, observa a reação. Observa a expressão de cada um. E eu estou colocando isso assim. Tem um estímulo e tem a reação. Esse estímulo, por exemplo, eu estou mostrando isso aqui. Eu estou vendo a reação de várias pessoas de vocês em relação àquilo que eu estou falando. Se eu tirasse uma foto aqui, vocês iam ver que interessante, porque daqui eu enxergo. E aí eu vejo cada tema, cada situação. Quando eu coloquei a relação mãe e filho, ixi, algumas aqui já tum. Tipo assim, o boliche pegou, né? Quando coloca, vai pegando. Olha essa aqui. Bom, aqui nós conhecemos o nosso presidente, né? Ex-presidente. Agora observa a relação que tem aqui. Não é uma relação de casal, não é uma relação de pais e filho. O que vocês enxergam aqui? Como é que é essa relação que existe aqui? Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá fácil de ver. Só tem mãe e filho? Não. Ela faz contato com ele? Não. Ele só olha para quem? Para ela. Adulto ou criança? Criança. Isso aqui é olharzinho de criança, encantado. Olha para o filho? Não. Ela. O pé já está voltado para onde? Adivinha, já tem o troféu que ela queria? Sim. Para que ele serve agora? Porque ela está, se vocês olharem, as duas mãos estão em contato com quem? Com o filho. Então a relação com o marido? Já foi. Esse filho está confortável aqui? Não. E ainda se for mais assim leitura corporal, a mão dela está trazendo o filho para onde? A cabeça do filho está perto de onde? Do sexual, dos órgãos sexuais dele. Adivinha qual é a função desse filho no futuro? O homenzinho dela. A sexualidade dela está indo para o marido ou para o filho? Vocês estão vendo a história? Quê? O contexto? Isso aqui é de uma revista. Foi tirado aqui, ó. A Livraria Cultura, se eu não me engano, revista Caras, alguma coisa aqui. Os dois, todos estão posando. Posando. Tudo posando. Aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, foi em revista Caras, um evento que tem lá. Eles foram lá para tirar foto. Aqui, ó. Mas é interessante enxergar o que está acontecendo aí. Como é que... É. Normal. Quem queria ser esse filho, levanta a mão. Deixa eu ver. Você queria ser o filho? Ah, muito bem. Faça. Eu acho que sim, né? Interessante. É melhor ser o filho do que eu, mas não sei não, hein? Porque ele não está confortável. Olha, ele não está confortável aqui. Tá? Mas... Curioso, quando você diz a sexualidade dela está sendo passada para o filho, o que isso significa
literalmente, a sexualidade está indo para o filho. Quem vai ser o homem perfeito para ela? O filho. É o filho da mamãe. Esse menino vai ser montado um homem através do pai ou dela, da mãe? Ele vai poder amar uma mulher? Pouco provável, porque ele está capturado aqui, ó. A mão dela segurou. E está trazendo a mão do filho para ela. Mas o filho está olhando para longe. E aí foi interessante a pergunta que você falou, porque assim, uma coisa que eu trabalho muito é pegar fotos do passado. Aí você pega fotos até da infância, da adolescência, dá para ver uma série de dinâmicas. E quando você avalia as dinâmicas, não dá para pegar uma foto isolada, mas quando você vê um padrão acontecendo, mas muitas vezes em foto espontânea, às vezes até a foto, isso aqui é uma pose. Se é uma pose, eles estão fazendo o que seria o, entre aspas, perfeito, adequado. Olha lá, está tudo na pose, mas olha só a mensagem subliminar que está passando aqui. Deu para entender isso aqui? Por exemplo, aqui, ele está rindo, não está? Mas ele está confortável ou não? Então por que ele está rindo? Mas ele não está confortável. Existe uma técnica que eles utilizam, leitura corporal se utiliza num monte de lugares. Num monte, tem vários tipos de técnica. Uma das técnicas de leitura, primeiro é ver se a pessoa está confortável ou desconfortável naquela forma. Completamente, está sendo agarrado aqui, ó. E aí, ó, a mão dele está segurando ou está afastando? Está afastando. Eu não quero. Aqui, estão querendo ver? Não. Eu vou pegar você para mim, vou te dar um beijo, vou agarrar você, vou fazer isso. É claro que ele tem que sorrir, porque ele é um artista, é um astro, mesmo assim, de repente. É, mas o amarelo, isso aqui já está mais para verde do Hulk daqui a pouco, se conseguir. E é interessante, é uma técnica que basicamente se vê assim, logo de cara. Está confortável ou desconfortável? Isso aqui é o primeiro, e a partir daí vamos ver o que está acontecendo. Confortável tem uma harmonia, as coisas estão funcionando dentro da pessoa e na relação aqui fora. Desconfortável tem algum problema acontecendo aqui. Olha isso aqui. Isso aqui eu tirei foto de uma... Está horrível a foto, mas olha só para isso. Esta é a mãe desta. E esta aqui é a mãe deste. Olha qual é a mensagem. Foto de casamento. Se vocês tiverem coragem, olhem para o álbum de casamento de vocês. Vocês vão ver umas coisas muito interessantes. O que vocês estão vendo aqui? Tem a aprovação das mamães? Tem pai aí por perto? Não. Cada uma vai usar uma estratégia. Ó, essa aqui está segurando ele, fazendo uma carinha de... Ele vai conseguir se libertar dessa mãe aqui? Não, porque a mãe continua segurando ele aqui. Essa aqui, olha só isso aqui. Ela está confortável com essa relação da filha com esse cara? Não. E não faz questão de mostrar isso? Interessante, né? Porque faz questão de mostrar. Foto de casamento. Eu para casamento é terrível. Quê? Pode. Mas se você olhar o traço de caráter dela, a tensão que está aqui, não é bem isso não. Traço de caráter, a mão, é uma coisa assim, ó. E é interessante, porque essa é a hora de celebração do casamento, onde os dois estão se beijando. Esse casamento tem futuro? Não era para estar feliz, comemorando? Casamento, às vezes você olha assim, os pais estão lá, parece que estão de luto. Se tiver um enterro, combina. Não é emoção, não é enterro. Raiva, joguinhos. Vocês prestarem atenção, casamento é um momento muito interessante. Tomem coragem, vão ver foto de casamento, se vocês quiserem, vão ver. Vocês vão ver muitas coisas. Olha isso aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar o que está aqui. Isso aqui é uma foto posada, tudo bonitinho, está aqui, ó. Ana Paula Fotografias. O que vocês enxergam aqui? Vamos ver se vocês enxergam as dinâmicas. Esse aqui está completamente excluído. A
A mãe agarrou no filho. E o pai agarrou na filha. Olha que interessante. Olha que interessante. Essa mãe está grudando aqui. Mas, ó. Onde é que... E esse aqui? Tomou qual decisão? Tem duas puxando. O que ele fez foi fechar a sexualidade. Dá uma olhada. Ó. Travou aqui. Mas não põe a mão em lugar nenhum. Tá aqui, ó. Se fechou. Ele nem pega. Agora, não vai ter uma disputa aqui? Vai. Não dá para ver o futuro dessa história? Claro que dá para ver. E essa aqui é grudada em quem? No pai. Ó, o pai está voltado mais para filho. Isso aqui é um penduricalho aqui. Tentando segurar, mas ó. Esse aqui, então, está excluído. Se tirar ele daqui, ó. Se tirar ele daqui é a mesma coisa. Nem existe, dá uma olhada. Dá para entender o futuro desse casamento que vai acontecer? Vocês conseguem imaginar as dinâmicas que vão acontecer aqui? Vai. Vai. E como vai? E você acha que esse aqui vai qualificar ou desqualificar esse infeliz aqui? Vocês não estão vendo a história? E ó, não tomo decisão e fico aqui. Isso aqui vai ser um cabo de guerra aqui, ó. Agora, observe isso aqui, linguagem corporal, são dois gêmeos. A imagem está ruim, peguei lá do YouTube, mas é interessante ver. Olha só, não tem som. Eles começam a blá 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 e fala, é só lá 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 lá. Estão falando só isso. Mas dá uma olhada se não tem um monte de comunicação. E aí eu vou perguntar, quem é o dominante? Quem é o dominante? Observa, quem está acuado? Quem está acuado? Observa que ele vai fazer uma série de barreiras de defesa. Observa, isso desde pequenininho. Ó. Aqui ele está avançando. Olha lá. Olha aqui. Ó. E esse aqui vem. Mas quem é ativo e quem é reativo? Ele está sempre apoiando aqui. Então ele precisa de segurança. O outro vai avançando, afasta, faz 1000 estratégias. Tá rindo, tá não sei o quê, mas ó, segurança aqui, ó. Não. Mas esse vai, daqui a pouco ele avança de novo. Isso aqui é um tal de blá 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 blá, é só isso, é lá 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 lá. Não sei o que eles estão falando, mas que tem um diálogo aí. Mas observa, não dá para entender a relação que eles já tiveram até dentro do útero que vai acontecer? E observa que as reações de defesa, de segurança, ó, já existem nessa idade, não precisou nem... Está montado, o jeito, você já vê que isso já começa desde o início. Ó. E aí, esse aqui tem um gesto mais de expansão, ao outro de defesa, às vezes levanta, tentando se proteger. Ó. Olha. Mas é defesa, ele está querendo colocar distância, mas ele não consegue sair do lugar. Ele está acuado. Vocês viram essa dinâmica? Então, por exemplo, no futuro, se caso não tenha algumas experiências que mudem essa história, qual vai ser a tendência desse aqui funcionar na relação com os outros? E esse outro aqui? Olha lá. Quem vai competir, quem vai para frente, quem vai fazer isso? E aí o que vai mudar? Depende do que a mãe vai gostar. E aí, de repente, a mãe pode fazer o quê? Ou o pai... De repente fala assim, o filho que eu quero é esse, que é assim, não, eu tenho que proteger esse, porque o meu irmão lá atrás, quando era criança, meu irmão me agredia, vinha para cima de mim, de repente estimula esse a ficar mais coitadinho, ou ela vem para cá, é assim mesmo. E aí vai ampliar ou mudar a dinâmica, depende do quê? Da influência de fora disso. Vocês estão vendo como vocês estão craques em leitura corporal? Viu como vocês enxergam tudo? Porque para enxergar não precisa aprender nada, precisa tirar as vendas, só isso. É só tirar. Toda criança sabe ler o sistema, toda criança lê a mãe. Todos vocês, quando eram crianças, sabiam tudo o que estava acontecendo. Quando que deixaram de saber? Quando começaram a escutar a fala.
E aí começaram a acreditar no blá blá blá. Porque toda criança, exato, toda criança faz leitura corporal. Vocês fazem. Vocês eram crianças, só que com o passar do tempo, vocês fizeram o quê? Começaram a travar para não enxergar a realidade. E aí fica todo mundo neurótico. Aí nós somos um bando de neuróticos. Pronto. Esse aqui é o Albert Mehrabian, que estudou linguagem não verbal. E aí, da UCLA, ele fez uma pesquisa que é cheia de controvérsias, mas não importa, uma coisa assim, ó. A regra 73855. 7 é conteúdo verbal. Verbal. Eu te amo. Pronto, isso é verbal. Se você pegar 38%, eu te amo. 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 Veja, eu falei eu te amo de um monte de jeito, podia falar mais um monte. Vocês entenderam o que é a mensagem que vai além do verbal pela fala? É a vocal. Que emoção eu coloco, que dinâmica eu coloco, o que eu coloco nessa frase. Isso é uma interpretação. Você pegar, por exemplo, você pega um ator meia boca, ele sempre fala do mesmo jeito. Se você pegar um bom ator, nossa, ele faz um monte de interpretações completamente diferentes no mesmo texto. E isso vai definir, e faz e convence, né? Porque também, eu te amo, eu te amo, já falei, então, E aqui, 55%, expressão facial e corporal. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Isso aqui, ó. Que esse negócio, que maluquice é essa? Então, essa regra, no fundo, é assim, 93% da comunicação é não verbal. Veja, aquelas fotos que nós vimos, tudo não verbal, mas vocês viram como vocês pegaram um monte de informações? Não pegaram? Ó, como é que o corpo é formado? O corpo de vocês. O corpo de vocês conta a história de vida de vocês. Está tudo escrito. Está contado. Dá para ver um monte de coisa. Não dá para ver? Eu não falei para você? Dá para saber até o que aconteceu dentro do útero da sua mãe quando ela estava grávida. Bom, dá para ver muitas coisas. Então, assim, tem uma energia. Essa energia, dependendo da função, ganha forma. Dependendo da função. Se a função for estimulada, bloqueada, vai ganhar forma. Quer ver? Por exemplo, imagina se eu quebro o braço. Antigamente a gente fazia o quê? Punha gesso. Hoje opera, já fica mais rápido. Mas quebrei o braço. Pus o gesso. Depois de 1 mês e meio, vou pedir para alguém pegar um copo d'água para mim. Alguém pode fazer isso para mim? Você pode? Põe o gesso. O que vai acontecer depois que eu tiro o gesso e depois de 1 mês e meio, 2? O que aconteceu com o braço? Atrofiou, ficou duro. E esse aqui? Quando eu comparo esse com esse, o que acontece? A musculatura fez isso aqui. Por quê? Porque não perdeu a função. Se perde a função, a musculatura faz o quê? Atrofia. Então, tudo aquilo que eu utilizo, conforme eu vou utilizando, eu vou materializando e ganhando forma. Forma. Vocês acham que o corpo de vocês é à toa? Vocês acham que é só pelo código genético que vocês são assim? Ah lá, é a mesma coisa, é interessante. Hoje nos estudos a gente vê muito, e aí o Roberto fica louco quando eu falo dessas coisas, até da epigenética, que eu não vou colocar isso aqui, que isso aqui é mais louco ainda. Você vai ver que você já traz informações de experiências de vida através dos gametas. O que é gameta? Espermatozoide e óvulo. No espermatozoide já tem experiências do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e assim por diante. Isso é epigenética, isso é o que se estuda hoje. A história, as experiências de vida estão lá bloqueando a expressão do gene ou liberando a expressão do gene. O código genético está lá. A questão é o que está sendo expresso. Se está liberado ou se está bloqueado. E aí vai ter a metilação, quase que eu falo melatonina, que ele fica brincando em melatonina, mas a metilação do gene bloqueia o gene. Por exemplo, nós temos um gene que chama gene supressor de tumor. É um gene que serve para quê? Para impedir
o desenvolvimento de um câncer naquela célula. Se tiver uma metilação nesse gene, o gene não funciona. E adivinha o que vai acontecer? Você vai ter uma tendência a desenvolver um câncer. E hoje em dia os oncologistas estão tentando descobrir uma forma de tirar a metilação desse gene, o que seria um recurso bem mais simples do que fazer quimioterapia, radioterapia. Mas o que causa a metilação lá? O que causa essa metilação nesse gene ou no outro não, e assim por diante, que metilação muda. Tem a ver com tudo que afeta a sua vida. Comida, a sua respiração, as porcarias que você come ou não come, a poluição e principalmente o quê? Estresse, mundo emocional. E se você viver sempre em estresse, você vai começar a metilar alguns genes que seriam importantíssimos para a sua saúde. E quando você tem uma mudança de vida, uma forma de olhar para a vida, o que vai acontecer? Você vai metilar, vai bloquear expressão de genes que podem fazer mal e desenvolver doenças. Olha que interessante. Então você pode mudar isso. Essa história já vem dos gametas, tanto do óvulo da mãe, que vem dessas mulheres, dessa família de origem da minha mãe, e da família de origem do meu pai. Então o espermatozoide não é uma tela em branco. Vou fazer uma produção independente, eu vou escolher um espermatozoide. Sei, ele vai trazer a história de vida daquele homem, está tudo registrado lá, isso é epigenética. Isso já existe. Quando está dentro da barriga da mãe, aí eu vou mostrar, quer ver? Só para mostrar isso aqui, ó. Imagina isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Temperatura do corpo. Basicamente, isso aqui é a temperatura do corpo. Agora observa, dependendo do quadro emocional que você está, olha como muda a energia. Que energia? A energia que está aqui fora. E olha como vocês mudam a energia. Se vocês viverem constantemente em cima de uma emoção, essa energia vai ficar ali daquele jeito. Onde tem mais energia, adivinha o que vai acontecer? Vai ter uma hiper alguma coisa. Onde tem pouca energia, vai ter hipo alguma coisa. O que é energia? Onde o sangue vai. Olha aqui, ó. Olha lá. Agora, vai vendo que a energia ela vai seguindo para o corpo conforme a função. Se você tem raiva, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que lutar, provavelmente, ou talvez fugir. O medo é mais para fugir, a raiva é mais para lutar. Então vai distribuir energia para as estruturas que vão lidar com essa emoção. Então se vocês estão presos sempre numa mesma emoção, eu vou ficar numa emoção de raiva a minha vida toda. Bom, então prepare-se que algumas estruturas no seu corpo vão estar mais vascularizadas e funcionando mais e outras vão funcionar menos. Só que isso aqui a longo prazo vai gerar o quê? Doenças. Isso é temperatura de corpo, né? Isso aqui, por exemplo, quem assistiu Light to Me, até pôs isso aqui, que o Light to Me ele foi baseado, a série toda foi baseada em cima do estudo do Paul Ekman. O Paul Ekman ele colocou, basicamente seriam 8. A gente põe 8, a gente põe 7, a gente põe 6 emoções básicas. Misturando uma com a outra geram várias. Mas isso aqui seriam as expressões das emoções básicas. E aí uma coisa que o Paul Ekman pesquisou é, isso aqui é adquirido ou isso aqui todo mundo tem, independente do meio? Aí ele foi pesquisar lá nas tribos indígenas, em tudo quanto é lugar, e mostrava para as pessoas as imagens para associar alguma emoção. E era interessante, começou a ver que, independente da cultura, da dinâmica, as emoções são sempre as mesmas. Isso aqui faz parte dos nossos recursos internos, do mundo emocional. Dá para identificar. Quando você identifica uma emoção, você sabe como o outro está. Se você vê o outro com medo, de algum jeito você vai se organizar na relação do medo dele. Se você quer ter vantagem em cima disso, quando está com medo, você avança e arrebenta ele. Tem outro que, olha, com medo eu vou pegar você e cuidar, pôr no colo. Vai depender do que você vai lidar com isso. Mas aquilo que você está expressando, tem pessoas que têm uma emoção congelada no rosto. E elas não percebem. Não, tem uns que é com botox, mas tem uns que dá. Se puser botox, agora não vai ter mais leitura corporal, vou fazer botox, não tem mais. Fica aquela cara de cera, que não vira mais nada. Tá paralisada, né?
Quando sorri, não mexe nada, não, vai ter uma coisa errada acontecendo. Tá mais para boneco de cera. Mas, dependendo, aqui são as várias dinâmicas que vão acontecer aqui. Tem muitas pessoas que fazem de tudo para não expressar as suas emoções. Fica sempre ali, parece um boneco que não posso expressar. Não, tem o pessoal e tem as pessoas também que treinam para não expressar medo, não expressar emoções. E aí muitas vezes é porque teve sérios conflitos emocionais e aí aprendeu que se mostrar emoção eu vou ficar frágil. Se eu expressar o que está acontecendo dentro de mim, o outro pode fazer o que quiser. Então ele faz o quê? Faz um corte. E é interessante, ele vai entrar num quadro de anedonia, ele não mostra as emoções. Ele fica aqui, ó. Eu não posso nem mostrar, nem alegria. Ah, esquece, são nomes técnicos, anedonia. Esquece. Então aqui, ó, fica aqui. Se vocês assistirem um filme que tem alguém lá na UTI, não tem um aparelhinho que fica assim, ó? E sempre assim, pip, 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 pip. Mas tá sempre assim, ó. O que é isso? Pulsação. Não importa o quê. Se está no coração, está no cérebro, em algum lugar, porque se está vivo tem pulsação. E quando faz assim, ó, e aí dispara o negócio, pi, morte. Agora, se a pessoa não expressa emoção nenhuma, ela está morta. Ela está morta. E nem percebeu. É um zumbi. Está sempre naquele lugar. Então, se ela travar numa emoção só, ela também está morta. Está cheio de zumbi no mundo. Vocês nunca viram zumbis andando por aí? Está cheio. Eles não sabem o que é pulsação natural de vida. Pulsar, vida é pulsar, é pulsar. O corpo inteiro, no fundo, o que tem? O corpo inteiro, o que é? Músculo. Ó, não tem músculo. E é o músculo que contrai e relaxa. E vai fazendo o quê? Expressão facial, corporal. Então, tudo quanto é lugar tem músculo. O músculo tem um vaso que leva o sangue até ele, que é energia. E tem um nervo que diz, contrai ou relaxa. Não é isso? Tem. Vocês têm controle de todos os músculos do corpo? E é interessante, tem vários músculos que vocês têm controle. Mas tem coisas até nesse músculo que vocês têm controle e vocês não conseguem controlar. Por exemplo, eu controlo o movimento do braço, não controlo? Mas eu controlo o tônus muscular. Tem gente que se aperta assim, tá molinho. Tem outro que tá duro. Mas eu consigo, relaxa. Então, mas eu tô relaxado. Você vai na massagem, relaxa, Fernando. Sim, mas eu estou relaxado. Eu vou relaxar. Não, você precisa relaxar, mas eu estou. O meu relaxado é isso. Então, de repente, né? Não é à toa que está cheio de problemas. E assim vai, né? E tem outros que falam, não, fica mais tempo. Não. Você precisa mais tônus. Não, eu estou fazendo esforço. É interessante, mas é verdade, ué. Isso é história de vida. Tudo isso aqui, ó, cada músculo tem um movimento e cada movimento expressa uma informação. Eu não estou aqui o tempo todo, a mão é falar, comunicar também. Se eu travar a minha mão, travar a minha boca. Eu tinha um professor de neuroanatomia da faculdade, assim, porque o sistema límbico veio do encéfalo e é dividido em várias camadas. Isso depois do almoço, 3 horas de aula, e assistindo e vendo imagem. Não tinha condição. Eu achava que eu não gostava de neuro, não gostava da aula dele, mas que ele era um gênio, mas não tinha condição de assistir aula com ele. Que não tinha movimento. E a vida inteira veio dessa história aqui. Basicamente eu estou falando de pulsação, não estou falando de pulsação. Pulsação tem a ver com o quê? Com duas polaridades. E essas duas polaridades vieram de onde todo mundo nasceu. Que é isso aqui. Só que não tem. Faz de conta tem uma música tocando, que está sem música, né? Tem uma música assim tocando, linda e maravilhosa. E aqui uma competição, e todo mundo chegando ao objetivo e não conquistando. E o que vai fazer a diferença? Aquele que conquistar. Obrigada. Ah! E aí fez a integração das duas polaridades, né? E nós viemos da integração do amor de duas polaridades. E essas duas polaridades estão dentro de nós o tempo todo. Porque pulsação tem a ver com o quê? Contração e relaxamento.
O coração de vocês, qual é o certo? É contrair ou relaxar? Ser ativo ou ser passivo? Os dois precisam contrair e relaxar. Todos os músculos contraem e relaxam, todos. E se ficar um muito contraído e outros muito relaxados, tem alguma coisa acontecendo. E na vida é interessante que funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho um músculo. Se eu quero fazer esse movimento, esse músculo contrai. E aí o que acontece com esse músculo aqui? Relaxa. Então é um movimento. Esse é o agonista, faz o movimento. Esse é o antagonista que relaxa. Mas se eu quiser fazer isso aqui, faz o que? Ao contrário. Esse contrai e esse relaxa. E aí na vida a gente tem que aprender a fazer isso aqui, pulsação. Na vida, você como indivíduo. Por exemplo, chega de noite, nós vamos fazer o quê? Dormir, relaxa. Durante o dia, fica ativo. Tem gente que faz o contrário, né? Não tem? De dia, está mais dormindo. Chega à noite, não dorme. Tem alguma coisa errada. Não está errado? Tem alguma coisa que está estranha. E a vida o tempo todo é essa pulsação. A arte da vida é saber pulsar. Tem momento para ser ativo e tem momento para ser passivo. Não tem o certo nem o errado. Tem a combinação dos dois. E se os dois começarem a ser ativos, já viu dançar? Para dar certo uma dança, o que vai ter que acontecer? Um tem que conduzir. E quando os dois querem conduzir? Não vira, né? Não vira. Não dá certo. Os dois dançam muito bem. Põe os dois juntos. Os dois querem conduzir. Não vira nada. Porque quando um faz, o outro relaxa. E assim vai. Se um leva, o outro segue. Não, eu não vou seguir você. Eu tinha uma amiga minha, tenho uma amiga que é psiquiatra lá em Brasília. E ela resolveu dançar tango. E era interessante, dependendo do tipo do plantão que ela tinha, chegava lá, o professor falava, ixi, o dia hoje foi bravo, né? Porque não conseguia soltar e relaxar. Falei, solta, relaxa, segue. Ela ficava dura que eu não... Falei, nossa senhora, o que é isso? Você precisa começar a vir aqui. Tinha vezes que soltava. Ah, hoje eu não dei plantão. O corpo estava assim, não soltava. Não soltava. Aí era dançar com o namorado. E quem queria conduzir? Ela. Aí os dois lá na aula e o professor, não, ele conduz. Não, eu vou. Dá certo isso? Para ficar legal a dança ou qualquer movimento, sempre tem que ter isso. Mas é interessante, não, o homem fica levando. O homem leva para mostrar à mulher o esplendor e protegê-la na dança. Ela faz com que ela brilhe e protege. É para isso que ele conduz. E aí a dança fica linda. Deu para entender essa dinâmica? Porque ele não está lá para se mostrar, ele está lá para que os dois tenham uma harmonia. E para ter harmonia tem que ter o agonista e o antagonista. Tem que um conduzir, mas não é que um está certo ou está errado. A relação está adequada. Mas se começar a competir um com o outro, dançou. E aí o que vai acontecer? No corpo, por exemplo, tem informações às vezes que uma parte do meu corpo está mostrando uma raiva, outra parte do meu corpo está mostrando um relaxamento. Tem alguma coisa esquisita. São duas mensagens acontecendo. Bom, veio para lá. Olha aqui, ó. Isso aqui chama disco tridérmico. O disco tridérmico, primeiro vem aqui, ó. Isso aqui chama blástula. Primeiro forma um bloquinho de célula, a célula vai multiplicando, forma um bloquinho que chama módula, depois ela forma um bloco de células e um lugar aqui que está cheio de líquido. Aqui são as famosas células tronco. É isso aqui, ó. A célula tronco é aquela que dá origem a qualquer célula do corpo. Todo mundo veio desse lugar. Aqui, depois, vai se transformar num disco, que a gente chama disco tridérmico. Opa! O disco tridérmico, imagina um Beirute. Sabe o que é Beirute? O pão sírio, tem o pão, recheio e pão, não tem? Então imagina um Beirute. O Beirute tem 3 camadas. Essa camada aqui, ó, é ectoderma. O que é ecto? Ecto é fora. O que é endo? Dentro, muito bem. E meso? Meio, muito bem. Então, ecto, meso e endo. São 3 camadas. Nessas 3 camadas, sabe como é que o corpo funciona? Então é assim, ó. Ele tem essas 3 camadas, parece um Beirute, né?
cada camada vai dar origem a várias estruturas no corpo. Isso aqui chama embriogênese, formar um embrião. Chama organogênese, vai formar os órgãos. Todos os órgãos de vocês são formados por essas 3 camadas. E isso aqui é assim, é um plano. E aí o que acontece com esse disco? Ele faz assim, gira e forma um tubo. Um tubo. Aonde é o zíper? Vocês sabem onde é o zíper no nosso corpo? Porque ele vai e fecha. O zíper é aqui na frente. Os homens, quando vão olhar o testículo, o saco escrotal, dá para ver uma linha. As mulheres, quando engravidam, às vezes aparece a tal da linha alba, que é aqui. Quando tem problema, por exemplo, lábio leporino, porque não fechou aqui. Então ele fecha aqui, ó. Ele emenda aqui na frente. Se der problema para emendar, então às vezes fica aberto algumas áreas aqui. O lábio leporino é o que mais comum que a gente enxerga e não fechou. Ficou aberto aqui. Tá? Então, todo mundo de um disco vira um tubo. E aí são 3 camadas nesse tubo. Tem a camada de fora, a do meio e a de dentro. Por isso que é ecto, endo e meso. O ectoderma vai dar origem a sistema nervoso, órgãos dos sentidos, que é a conexão com o mundo aqui fora. Conectar com o mundo aqui fora. O endoderma é esse tubo aqui, ó. É o tubo endodérmico, é o mundo aqui dentro. Que dá origem ao sistema respiratório e sistema digestivo. Esse é o que pega a energia e absorve a energia. Já viram que quem absorve mais energia vai ter uma tendência a ser mais cheinho, né? Gozado, né? Aqui, o mesoderma é que vai dar estrutura de ação. Basicamente aqui é pensar, sentir e agir. Ó. E aqui vai dar origem a estruturas de ação, que é sangue, ossos, músculos, que é isso aqui, coração. Isso aqui é ação. Aquilo lá é o sentir, mundo interno. Isso aqui é o pensar, que é conexão com o mundo aqui fora. E é aqui que começa a funcionar o nosso corpo. E é interessante que, vocês acham que isso aqui, é só baixar o programa e já saiu? Não. Porque dependendo do mundo interno da mãe, vai estimular a formação de mais ou menos alguma dessas camadas. E a nossa tendência de ficar mais cheinho, mais musculoso, mais movimento, mais cabeça, já começa do mundo interno da mãe. Interessante, né? Isso aqui chama afetos intrauterinos, e quem trabalha com epigenética também sabe que dependendo do mundo emocional da mãe, vai estimular mais ou menos algumas funções. Por isso é possível, quando a criança nasce, você olha para a criança, já dá para contar a história da gestação. O que aconteceu com a mãe? Eu estava lá em Ribeirão Preto, tem um parque que eu costumo caminhar, quando está muito calor, que é aqui no inferno, mas está lá caminhando, aí de repente encontro uma pessoa e fala, Fernando, eu falei, deve ser eu. Aliás, esse parque chama Fernando de Freitas, eu acho que é meu. Eu preciso apagar, é que tem Monteiro da Silva, um dia eu vou ali raspar aquele negócio para deixar o parque meu. Mas estou andando, Fernando, eu falei, conheço a voz aí. Olhei, era uma cliente minha, uma ex-cliente minha, com um carrinho de bebê. E a última vez que eu a vi, foi num restaurante, ela estava grávida. Estava no início da gravidez, estava ela e o marido lá e tal. E aí, o marido chama Paulo, agora eu lembrei, ó, vendo o Paulo ali. E aí estava ela com o carrinho de bebê, falou, nasceu tal, é. Aí eu olhei para a criança, eu falei, deu um problema. Deu um problema aqui. O olhar da criança estava com um olhar meio de estranho. Eu falei, aconteceu algo aqui na gravidez. A criança devia ter lá uns 2 meses. Eu falei, aconteceu algo aqui. Eu falei, ué, o que será que aconteceu? Aí minha curiosidade, né? Falei, não. Mas tinha alguma dinâmica ali que aquela criança estava carregando. Alguma dor, algum conflito emocional que teve durante a gravidez. Aí eu pergunto, nossa, aí como é que foi o parto, essas coisas? Como é que foi? Eu esperando de onde veio isso. E ela contou. Então, foi tudo mesmo, que pena que a minha mãe, lembra da minha mãe? Lembra? Então, ela desenvolveu câncer e morreu. No último trimestre ela começou a ficar ruim, piorou e acabou morrendo, nem viu ele nascer. Aí foi um período terrível, agora entendi o que tem no olhar dessa criança. Estava registrado lá, é só querer ver. Eu tenho uma cunhada e uma vez ela teve neném, ela é muito jovem, ela ganhou neném, acho que ela tinha 18 anos. E aí o filho dela, esse meu sobrinho, que até é meu afilhado,
ele é muito de movimento, 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 movimento. Se ele é de muito movimento, foi estimulado mais o quê? Isso aqui. E aí, a camada mesodérmica. E aí ela chega e pergunta assim, Fernando, o que acontece com ele? Você que mexe com essas coisas, eu que mexo com essas coisas, né? Me explica isso, porque olha, o Tiago, quando vai dormir, pequenininho, ele dorme, mas fica com o pé o tempo todo assim, mexendo, chutando, ele não para, ele não para. Ele está dormindo, mas o pé dele é só um pé, fica um pé lá, pum, 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 não para. Mesodérmico, né? Aí eu falei, isso aí acontece pelo seguinte, é que quando você estava grávida dele, o bebê dorme. E quando ele parava de mexer, você começava a entrar em umas minhocas aí que podia estar acontecendo alguma coisa errada com ele. Aí você ficava mexendo para ver se ele se movimentava. E cada vez que se movimentava, você ficava feliz. Aí ele aprendeu que para ele poder ficar tranquilo, ele tinha que ficar chutando você o tempo todo para dizer que estava tudo bem. Não foi assim? Ela... Para ele estar confortável, que se ela fica... Não, tem alguma coisa errada, o que acontece com o útero? Diminui o fluxo sanguíneo no útero, porque ela entra em estresse, no estresse o sangue vai para a periferia, então o sangue no útero diminui, porque ela está estressada, com medo, e o útero contrai. Então fica um ambiente extremamente desconfortável para a criança. E o bebê aprendeu que se ficar movimentando, chega sangue, energia, e o útero fica gostoso. Então ele aprendeu que para ele poder dormir em paz, ele ficava chutando para a mãe ficar bem. Pronto. Por isso, ele tem uma tendência a ser mais mesodérmico. Por quê? Foi estimulado mais essa camada. Entendeu? Aí você vai ver, tem vários. Aí se ficar explicando isso aqui, eu vou ficar até amanhã, mas não é bem essa a função. E aí, isso aqui forma o bebê. Ó. A camada ectodérmica, o mesoderma, vem através da notocorda, que vai orientar a formação da coluna, musculatura, e aqui o tubo endodérmico, que vai dar origem ao sistema digestivo e respiratório. E dependendo do que aconteceu lá dentro, é como foi formado o corpo de vocês. Então dá para fazer leitura do corpo de vocês olhando para a dinâmica emocional da mãe de vocês quando estava grávida. Vocês são fruto dessa história, tá? E isso vai montando o corpo. Os órgãos. E aí esse bebê, depois que montou o corpo, ele vai só crescer. Nos 3 primeiros meses vai montando o corpo. Depois ele vai crescendo até chegar uma hora que ele nasce. Pronto. E aí dá para fazer uma classificação dos corpos. Olha lá. Lembra as 3 camadas? Ecto, endo e meso. E cada um desses tem um jeito diferente de funcionar na vida. O ecto, a energia dele é ascendente, é muito cabeça. Tem pouca atividade muscular. Mas aqui a cabeça é ótima. O mundo vai para cima. O endo é mais o sentir, sensações, mais dinâmicas de prazer, mais olhando para o mundo interno. Tem mais a ver com comida, por exemplo. Aqui a tendência é ficar mais cheinho. Ó, já começou lá, tá vendo? E esse aqui é o mesoderma. Agora, nós somos mistura dos 3, mas dependendo você vai observando qual deles foi pegando, dá para saber qual foi mais estimulado ou não. Dá para saber quais foram os afetos intrauterinos e o que aconteceu com a mãe durante a gestação. Também. Você não viu gêmeos lá? Aí vai depender muito da implantação dos dois, quem pode receber mais sangue. Tem umas dinâmicas diferentes. Mas mundo emocional da mãe. A forma do corpo do filho. Se você pegar uma mãe, por exemplo, está super preocupada com peso. Peso, que não come, e faz um monte de coisa. A dinâmica endodérmica vai fazer isso aqui, ó. Aí geralmente vai ser tendência para lá, por exemplo. Agora se essa mãe come, vai comendo demais, vai fazendo não sei o quê, ó. Ele também vai aprendendo o ritmo de alimentação. É interessante que a criança aprende ritmo de acordar, dormir, se movimentar, em cima do quê? Da mãe. Ela está se preparando para o mundo. Quem está ensinando ela a viver para o mundo? A mãe. Aonde? Dentro da barriga da mãe. O que ela sente, o que ela pensa, o que ela faz, isso tudo vai moldando o filho para a vida.
Qualquer um. Depois vira. Mas você vai ver, vai ter viradas também. Porque isso aqui é o início da vida, mas isso fica registrado. A questão é que nós temos outras fases que também vão acrescentar nessa história, tá? Então, aqui no nosso cérebro, as experiências emocionais que nós vivemos, está tudo aqui no sistema límbico. Tudo está aqui, tudo está registrado, as nossas histórias. Só que tem dinâmicas aqui, por exemplo, aqui na amígdala, tem uma de cada lado aqui, ó, que é um sistema de memória que registra todas as situações traumáticas e que ameaçaram a vida, está tudo aqui. E o hipocampo? O hipocampo é a memória que você evoca. Por exemplo, eu lembro que nesse final de semana eu fui até a feira que a Karen me levou lá em Key Biscayne, que eu vi umas frutas interessantes, diferentes, no sábado. Então você lembra. O que é isso que eu lembro? Hipocampo. Só que o hipocampo começa a funcionar mesmo a partir dos 5 anos de idade. E os principais eventos da vida que nos moldam para a vida acontecem o quê? Até os 5 anos de idade. Alguns põem 6, 7, mas é por aí. Então, o que eu lembro da minha vida é depois das várias experiências importantes. Por isso os traumas emocionais que todos nós passamos, nós não lembramos. Porque está registrado aqui. E aqui é só o Rodrigo, por exemplo, que entra no computador e mexe na programação lá dentro que a gente não tem acesso. Mas o que a gente tem acesso é a tela que a gente consegue ver. Mas a programação interna está aqui. E nós vivemos o tempo todo em cima desse monte de emoções que nós vivemos e não temos a mínima consciência que está lá. E como é que eu descubro isso aqui? Porque o corpo mostra, o corpo revela tudo isso aqui. Não é o que eu penso que eu lembro, e sim o que está registrado. Está tudo no corpo, o corpo vai mostrando. Olha só para isso aqui. Funcionamento do cérebro. Olha aqui. O cérebro é dividido, basicamente. Tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, mas tem várias coisas acontecendo. Olha lá. Vejam, leitura corporal, postura, gestos. Olha lá. O que é importante, o que não é importante. Olha lá. Tem um serzinho lá dentro, né? E tem um outro serzinho lá dentro. A questão é que tem muitos seres lá dentro, mas faz de conta que só tem esses dois, tá? Tem o divertidamente, que é muito interessante, né? É. Olha lá. Ó, esse aqui é mais cabeça, né? Mais óculos, tudo cabeça. Né? E quem está no controle de tudo agora? Opa! Não, tá bom. The pleasure's all mine. Here, quer dizer que o corpo vai seguir conforme os comandos lá dentro. Onde vem esses comandos? Yeah, I hope you're hungry because I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't get that. You got some money? Some nice. Meu gesto, as mãos, começa. Accent. Vai a castração, segura, vai. No. More like Wisconsin. You're born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh no. Cheese makes me gas. Interessante até o dedo. Oh! Dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? Hey, the sun's playing.
Time for some real dancing. Olay, spin move. Just hands. What do you say? Time for some dessert. Oh, what's wrong with you? Oh, wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to Tá show tendo you uma the real me. integração, não tá? Você viu o que é? I don't De know. repente, polarização, integração, pulsação. Ó. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, what about that second date? Forget dating. Let's start a family. Vocês viram quanta linguagem corporal tem no meio disso tudo? Relaxamento, estresse, ira, segurança. Né? Então, e se está em harmonia, se não está em harmonia, uma coisa que se avalia muito em leitura corporal é ver se as informações estão harmônicas ou não. Você vai vendo vários controles, tem uma coisa que quer fazer, o outro quer fazer outra coisa. Vocês não são tudo divididos assim? Vixe, nós temos um monte de seres aqui dentro que precisam pôr em ordem, funções. É como se nós vivêssemos um mundo multidimensional. A gente acha que a gente vive numa dimensão só. E nada. Tem um monte de coisa. E aqui, por exemplo, você pode pegar desde uma célula até uma estrutura corporal que pode ficar completamente largada, passiva ou extremamente contraída ou equilibrada dentro da função. Isso afeta, eu falei que são 3 camadas dentro dessa criança que vai se transformar numa adulta. Os tubos, basicamente 3 tubos que nós temos. É que vem de mesmo, que dá origem aos órgãos. Acabou aqui? Rafael. Vai embora. Bom, são as 3 camadas que são mais ou menos aquilo que você dá a função, você vai colocando mais função, é que vai formar o corpo, vai mostrar, vai estar hipertrofiado, matrificado, assim por diante. E aqui, quando vai fazer leitura, você vê técnica, você vai vendo a parte da frente que vai trás, você vai vendo o lado do lado da esquerda. Você pode ver vários cortes, você pode olhar a cabeça, muita gente a cabeça não combina com o resto do corpo. Tem pessoas que você olha, vai pegar, a gente pega, por exemplo, uma toalha e vai fechando algumas áreas e olhando e ver essa perna combina com esse rosto, esse pé combina com a mão. Vocês vão ver que tem idades diferentes, em formas diferentes. Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver dinâmicas muito diferentes, até de idade, de forma, de função. Você fala, tem alguma coisa estranha, tem vários seres lá dentro, não tem? Tem. A questão é quem está no comando naquele momento, o que está acontecendo aqui. Então aqui, no corpo, ó, se você pegar, por exemplo, ó, dentro do cérebro, aqui o coração, e aqui ó, as estruturas dos esfíncteres, embaixo, dá uma olhada, desde mais contraído até mais solto e relaxado, e algo mais intermediário. E aí é ver se você está muito de um lado ou muito do outro. Você vê como isso afeta um monte de coisa? Isso vai gerar o quê? Doenças também, por exemplo. E aí, olha
Observem as forças. Se você começar a olhar um corpo, imaginar as forças que estão agindo dentro desse tipo de corpo. Ó. Isso aqui é um padrão de funcionamento que já veio de muito tempo atrás. Mas é assim que funcionam essas forças. Ó. Aqui, ó. Estão vendo forças? Dá para vocês entenderem isso aqui? Não é para ficar decorando mesmo, não vai dar. Mas isso aqui é para vocês terem uma noção. E quer ver uma outra coisa? Olha lá. Observa na postura que forças estão acontecendo. Vocês acham que essas forças vêm do nada? Vêm das histórias de vida de todo mundo. Quem carrega tudo nas costas, quem quer ser carregado, a dinâmica. Onde está mais o peso? O que eu tenho que ser? Mais rígido, sim, mais assim montado? Será que eu estou aqui abaixo? Como é que eu funciono? Como é que meu corpo está funcionando aqui, ó, nessas forças? E olha só, outra dinâmica. Que às vezes atrás, debaixo de um corpo que você vê de um jeito, tem um outro corpo. Tem outro ser lá dentro. Que ele se mostra de um jeito, mas na essência dele é outra coisa. De repente tem outro. E aí você leva uma surpresa. Às vezes você casa com um e encontra o outro. Eu casei com esse, chegou esse. Alguma coisa errada? É, porque está tudo lá dentro. E é interessante, nós temos todas essas dinâmicas aqui. E é verdade, nós somos vários. A questão é nós podemos pegar todos esses vários e trabalhar em conjunto e não no conflito. Porque se vai um para um lado, outro para o outro, vai dar problema. E aqui, esse autor, que é o Kelly, trabalha muito com essas dinâmicas. Aqui, essas imagens que eu coloquei muito do livro Anatomia Emocional do Kelly. É bem interessante. Ó, é como se fosse uma sanfona que está mais solto, mais contraído, mais tenso, mais relaxado. E isso aqui, que horas são agora, hein? 10:08. Já não tem quase tempo nenhum, né? 5:08. É, mais uma meia hora. É, vamos lá. E isso aqui, eu não vou nem entrar muito nisso aqui, porque isso aqui, ó, é o período que vai até, passam pelas 3 fases de evolução. Tem 3 fases de evolução. Fase oral, anal e genital. Não fui eu que pus esse nome, às vezes eu fico falando. Até eu troquei o nome dos caráteres aqui. Se eu pusesse o nome dos caráteres aqui, que é realmente o nome, vocês iam ficar meio, não, mas então você está dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Não estou dizendo nada. Aqui, o tipo de trauma que aconteceu aqui foi no período intrauterino ou uma semana, até uma semana depois do nascimento. Isso aqui vai dar um indivíduo que é mais fino, ele não tem, o corpo dele parece que não está bem montado, que faltou energia para o corpo, a energia foi tudo para a cabeça. É um indivíduo que é extremamente criativo, não é? Vai muito para a cabeça, acumula, os dons estão todos aqui. Quando pensa em contrai tudo aqui, vai tudo aqui para cima, porque a energia vem para cá, o resto fecha. Porque a hora que chega o estímulo, vem para cá. Aí tem características. Ah, é. Você vai ver aqui. Ah, tá. Vai. É interessante quem consegue se ver, né? Por exemplo, um problema com pessoas assim, elas têm dificuldade de contato. Pessoas assim têm dificuldade de contato. Não vai abraçar correndo, não, porque tem que tomar cuidado. E é interessante quando você trabalha em uma equipe, quando você vai atender clientes, assim por diante. Se você entender a dinâmica das pessoas, isso vai ajudar muito a relação, para dar certo ou não. Se você pega um indivíduo nessa fase, aqui é um indivíduo que foi, o problema dele foi no período da amamentação. Ele é extremamente comunicativo. Mas se bobear, ele gruda. Esse você dá a mão, ele gruda e não solta. E fica falando e não para de falar. E gruda, e fala e não solta. É um indivíduo com traço de caráter que a gente chama de oral, ele fica assim. Ele tem um dom de comunicação, falar é com ele. Mas se bobear, esse aqui afasta, esse aqui gruda. E às vezes mistura os dois. Imagina a confusão. Tem hora que ele quer grudar, mas tem hora que ele fica desesperado querendo distância. E aí, de novo, nós temos todos, tá? Não é assim, eu sou esse ou aquele. Você é todos. A questão é que mistura vai dar. E às vezes no trabalho eu posso ficar aqui. No casamento, de repente, eu sou esse aqui. Sei lá, posso fazer tudo isso aqui. Aí eu sou vários, não mostrei que tem vários? Tem muitos aqui. Esse aqui, nossa, esse aqui carrega não, inspira todo mundo a fazer. Vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro, vamos fazer isso. Nossa, carrega todo mundo. Ele dá ideias, mas fazer mesmo ele não faz, mas que ele dá ideias, dá. Então ele inspira o movimento de todos.
Este aqui é o que materializa tudo. Esse é aquele cara chato. Tá bom, mas se vai viajar, quanto vai ficar, quem vai pagar, aonde vai pagar, quem vai fazer isso, que tamanho é a mala, como é que nós vamos fazer, então que imposto tem que pagar, aonde vai fazer. Mas se não for esse aqui, não solidifica. É basicamente se pegar numa peça de teatro é assim, esse aqui escreve a peça. Escreve a peça, tem ideias maravilhosas, escreve, bola. Esse aqui lê e começa a falar para todo mundo, nossa, esse livro é maravilhoso, olha cada coisa, e fala do livro. Esse aqui olha e fala, nossa, dá para fazer uma peça, dá para fazer um filme. Putz, isso aqui vai dar um dinheiro, isso aqui vai ser maravilhoso. Esse aqui fala, bom, então precisamos contratar os atores, precisamos ver que equipamento nós vamos usar, onde vai ser o cenário, será que vai ter isso, vai ter aquilo, como é que nós vamos fazer? Esse aqui são os atores que realizam, sobem no palco e fazem. Mas tudo isso aqui é importante. Tá vendo que para sair, por exemplo, para peça teatro, todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que funcionar. Eu vou pedir para você achar aqui a dança do caráter que me veio agora. Então, isso aqui é o que nós chamamos de traços de caráter. Isso aqui é a nossa infância. O que foi estimulado na nossa infância, junto com aquilo que já veio do útero, junto com aquilo que veio dos nossos antepassados, monta quem é cada um de vocês. Monta as dinâmicas. Então, opa, sumiu, ia mostrar aqui. Cada um desses aqui tem qualidades e cada um deles tem problemas. E se você souber lidar com qualidades e problemas que você tem, você transforma as qualidades em dons, em profissão, uma coisa maravilhosa. E os problemas? Você vai aprender a lidar com eles. Aí você fica saudável. Você tem a capacidade de escolher qual o personagem interno que vai ser mais adequado na minha vida neste momento, porque eu tenho um monte. O problema, o que não é saudável, é quando eu sou escravo de um deles. É sempre aquilo lá. E aqui, eu falo de dança, eu gosto de dançar, eu vou mostrar para vocês a dança do caráter. Isso aqui tem no YouTube, é só vocês colocarem lá. Sou eu e a Carla, para quem não conhece a Carla, que é minha esposa. E de tanto eu fui inventar uma maluquice, que eu falei, caráter a gente enxerga em qualquer coisa. E aí fala, como assim qualquer coisa? Eu falei, em qualquer coisa, o jeito que a pessoa andar, não sei o que, até dançar, você vê a pessoa dançando, você tem noção do que é o caráter. Ah, não, como assim? Aí lá fui eu mostrar isso aqui virou uma praga na minha vida, porque para onde eu ia dar aula, o pessoal já descobriu, falou, não, vai fazer a dança, vai fazer a dança. Aí um dia enchi o saco de tanta dança, eu gravei e pus no YouTube, que aí toda vez eu passo, senão lá vou eu ter que fazer tudo isso aqui de novo, e dá uma canseira, porque vocês vão ver. Então, pode passar. Aí eu vou mostrar aqui o estilo de dança de cada um. Então é assim. Esse é o esquizoide, que é o criativo. Desconectado, mundo da lua. E a letra muitas vezes fala exatamente a energia para cima, não tá nem aí, não tem quem chegue perto, chuta todo mundo. Esse é o oral, o que gruda. Esse é o comunicador. E gruda, e gruda. Tem gente que gosta, depois enche o saco, mas... E o prazer é pela boca, é falar, é beijar, é fumar, é beber, é comer. Né? E gruda. E quem editou gravou isso aí mais tempo, acho que devia estar mais oral. O medo é de ser abandonado, você não pode ir embora, tem que ficar grudado. Desligar o telefone, parar de falar. Olha, gruda mesmo. Esse que não para, tem um sufoco. Esse é o psicopata. O psicopata é o inspirador. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, eu sou. Olhem para mim. Olha. Usa o outro para brilhar. Tá vendo?
Esse é o solidificador, que é o masoquista, é o duro, todo duro. Ó. Você trabalhando Olha. Denso, duro, uma graciosidade. Olha lá. Já estão achando vocês aí? Esse é o caráter rígido, que é o realizador. É. Presta atenção, olha lá. Esses são traços de caráter, né? Pronto. Obrigado. Bom, nós temos todos esses traços. Isso vem dos nossos traumas infantis. A arte quer ser saudável. Utilizar os nossos traumas para evoluir as coisas boas que nós temos e tomar cuidado com os problemas dos traumas. E aí eu escolho qual deles eu vou utilizar naquilo que é o melhor e evitar os problemas que eu carrego. E isso é ser saudável, é fazer uma reverência à história que eu tenho. Nenhum desses aqui inventou isso aí porque é do nada. Isso aqui é fruto das nossas experiências de vida. A questão é acordar e fazer o melhor com tudo isso que a gente carrega. Se não, nós vamos ficar presos aos traços de caráter. Isso é ser não saudável. Agora, cada um deles tem um jeito de funcionar porque é a história de vida de cada um. E isso é o que dá a individualidade de todos nós. E a arte é essa. Saber como cada traço de caráter, assim, todos têm qualidades maravilhosas. Não tem nenhum que é o certo ou o errado. São dinâmicas diferentes. E a arte é saber lidar com tudo isso. Se formos saudáveis, conhecemos todas as nossas dinâmicas e escolhemos o que fazer naquele momento que vai ser mais saudável. Entenderam? Bom, então chega, acabou, né? Ir além de tudo isso e mostrar uma série de outras coisas aqui para ajudar vocês a se conhecerem cada vez mais,
aprenderem a lidar com a história de vida, e assim que vocês se conhecem mais a si mesmos, vocês vão entender mais o outro. E o mais importante, não pode ter nenhum julgamento aqui. Porque se você fizer julgamento, você está cego às dinâmicas que estão acontecendo. Você tem que olhar para isso aqui sempre com respeito à história de vida de cada um e saber trabalhar isso, principalmente a sua própria, tá? Porque se você não souber lidar com isso, você cai nas armadilhas. Se souber lidar, você vai para as qualidades. Essa é a grande diferença de tomar consciência ou continuar inconsciente das dinâmicas. Ok? Tem tempo ainda para fazer uma pergunta, se alguém quiser? Nem sei, não sei. Então, vamos lá. Ah, já respondeu. Julgamento. Por isso que eu falo, leitura corporal, se você tiver julgamento, não pode. Eu vou enxergar só isso aqui, em cima do que é certo e errado na minha cabeça. Não tem certo e errado, gente. Isso aqui é fruto de história de vida. Não tem certo e errado. Já pensou, senão eu como terapeuta, cada um que vem, esse está certo, esse está errado. E quem é o certo? O certo é que está igualzinho a mim. Ah, muito obrigado. Isso é ser terapeuta, né? Está perdida, né? Pergunte. Quando você vê traço de caráter, já me dá dica de onde foi o trauma. Isso chama análise do caráter. É uma estratégia, uma dinâmica, chama análise do caráter. Foi criado por William Reich. E ele começou, o Reich vem da psicanálise. E o Reich começou a estudar os fracassos da psicanálise. Ele conversou com o Freud autorizou e começou a pesquisar. O que estava acontecendo que não... A psicanálise, dentro do conceito que tudo poderia funcionar e dar certo, e tinham vários casos que não dava certo, alguns dava certo e depois voltava para o padrão neurótico. E aí ele começou a estudar. Em cima disso, dos estudos, ele começou a desenvolver um trabalho que chama análise do caráter. E na análise do caráter, o mais importante, o que ele fez? Ele incluiu o corpo à psicanálise, porque o corpo fala, tá vendo? Quanta coisa, quantas informações tem aqui. Ele que basicamente começou com essa dinâmica toda. Depois foram vindo os neo-reichianos. E aí, o Freud rompeu com todo mundo ali, porque desde que não seguisse ali, mas o Freud teve que fazer isso, porque senão não existia psicanálise. Então, ele não está errado. Assim, se ele não batesse o pé, nem a psicanálise existia. Então, tá cheio de coisas que... Todos, é claro. E aí o que o Reich colocou, basicamente assim, o mais importante não é o que a pessoa fala, e sim como ela fala, como ela se expressa. Por isso o Reich ele sai de trás do cliente, que é a posição clássica da psicanálise, e vai ficar agora de frente para o cliente. E vai começar a observar o corpo, a respiração, as dinâmicas corporais do cliente. E aí ele trouxe o corpo para a psicanálise. E aqui... Isso aqui, basicamente, cada um deles tem um jeito diferente de funcionar. Cada um tem um jeito diferente de falar a mesma coisa. Começa a expressar o jeito que expressa, o jeito que está falando, tem o lamento oral. Falei, isso aqui é oralidade. Ah, tem isso aqui, você vai ver no pronto. Isso. É o jeito, é como se faz e não o que. É o como. Esse como é que revela os traumas. E qual é a vantagem? Quando você... começa a ver essas dinâmicas, eu sei aonde estão os traumas. O corpo revela o trauma do indivíduo. Ele, na cabeça dele, ele não lembra, ele não sabe, mas o corpo revela. E se o corpo revela, eu posso ir lá e saber tratar exatamente na origem do problema. Senão eu tenho que ficar... É a mesma coisa você levar o carro para consertar, e aí o cara começa a trocar um monte de peças para ver se dá certo. É diferente quando você chega num cara e fala, isso aqui é aqui, ó. Isso é isso, isso é aquilo. Vai lá e mexe. Não fica mais fácil? Basicamente é isso. Então, pelo traço de caráter, você tem noção do tipo de trauma. Eu não falei até a idade. Eu sei a idade, o tipo de problemas, as dinâmicas que aconteceram. E sabendo isso, o que precisa trabalhar no indivíduo hoje para aprimorar esses traços? Aquela história. Pega a qualidade e joga fora os defeitos. Tá? Mais alguma pergunta? Esse é um tipo de terapia breve. O grande objetivo é, o terapeuta tem que se tornar desnecessário o mais rápido possível. Por quê? Porque o cliente tem que viver a vida dele e tem que resolver o mais rápido. Hoje em dia,
Eu muitas vezes numa sessão já consigo resolver uma série de coisas. Numa sessão. Coisas que às vezes demorava anos. A tecnologia funciona de várias formas. Hoje em dia tem computador, tem tanto equipamento que ajuda. A tecnologia de terapia também mudou. Não tem mais. Basicamente, sim. Se você olhar, a psicanálise está acabando. A psicanálise é uma grande base de todos, hein? Tá? Mas é algo assim. Se o Freud tivesse vivo hoje, você acha que ele estava fazendo a mesma coisa aqui? O Freud era um cara tão inteligente. Imagina com os recursos que existem hoje. Você acha que ele ia estar fazendo aquilo lá? Tem gente que não, eu sou fiel ao Freud. Olha, não sei. Se for fiel à essência do Freud, ele sempre foi evoluindo. Imagina o Freud vivo hoje, com tantos recursos de neurociência. Imagina, ele era neurologista naquela época e fazia o que para investigar dentro do cérebro? Não sabia nada. Imagina hoje. Aí o pessoal, não, eu sou fiel ao Freud. Eu acho que não, viu? Se o Freud estivesse aqui, ele ia puxar o orelha de todo mundo. Escuta, vocês ainda estão mexendo na roda? Não está no avião a jato? Vocês ainda estão na carroça? Mas não estou desprezando, muito pelo contrário. A psicanálise é a grande mãe. Mas a estratégia de trabalho, quem é que tem tempo para ficar 4 sessões por semana, 10, 20, 30 anos? Não dá, não tem condição, isso aí não existe mais. Mas foi importante lá, mas hoje em dia tem recursos para você chegar mais rápido ao problema e resolver. Tem. Hoje eu faço isso e muitas vezes em uma sessão dá para fazer uma mudança enorme. Algumas pessoas precisam ficar mais tempo, orientar mais assim, mas você tem noção do que fazer, onde mexer, o que precisa mexer, ou fica muito mais fácil. Ok? Como você faz a terapia? Como funciona a sua terapia aqui em Miami? Não, eu geralmente, o que eu vou falar assim, eu normalmente nem estou atendendo mais, eu estou só preparando profissionais. Mas eu vim aqui, eu tenho que mostrar qual é o meu trabalho, como é que funciona. Então, o que acontece? As pessoas marcam, quem está vindo, marca, e aí eu vou ver qual é o problema e eu vou mostrar para a pessoa uma série de dinâmicas que ela não está enxergando. É aquela história, basicamente eu sou espelho, eu vou mostrar para a pessoa quem ela é, onde ela está, para onde ela deveria ir, o que está acontecendo, o que está enroscando. E eu faço isso, estou falando uma sessão, em torno de 1h30 é o meu objetivo. Isso vai dar uma dinâmica, muda radicalmente a dinâmica. A pessoa nunca sai a mesma, porque ela vai enxergar a coisa. Faço, estou fazendo aqui. Eu vou ficar aqui até dia 14, 15 de abril. 15 de abril. Então, quem quiser que aproveite, porque eu estou indo depois. Mas, ó, já estou treinando a Jace aqui, porque o meu objetivo é treinar profissionais, é o que eu estou fazendo. Porque a técnica funciona. Então, o que eu estou fazendo hoje em dia, eu estou vindo para cá e implantar a consciência sistêmica aqui, porque já no Brasil, ela já está em vários estados, várias cidades lá, já estamos num processo de internacionalização, que já está indo para a Argentina, está vindo para cá, está indo para Portugal, e aí tem Austrália, tem França, tem Alemanha, tem umas coisas na fila, mas tem que ir passo a passo, que eu sou meio solidificador, né? Então tem que ir passo a passo, e aqui sai voando, fazendo coisa, não funciona. Então, funciona desde assim, vou colocar, trabalha com sistema. Quem faz a mudança no sistema são sempre os adultos. Quando você pega adolescente, já ajuda que eles já estão montando o adulto. Aí tem gente que fala assim, funciona com criança? Vixe, criança mostra com a maior facilidade qual é o problema, só que criança não vai ter recursos para solucionar. Por isso, o trabalho sempre é com o sistema. Se tem adolescente, frequentemente eu vou ter que trabalhar com quem? Com os pais do adolescente. No adolescente ele já tem alguns recursos que ele pode fazer uma mudança, mas quem realmente faz mudança é o lado adulto. Então, por exemplo, se você vem, eu tenho que trabalhar com o seu lado adulto. Se você começar a ficar infantil, eu tenho que parar e trazer o seu adulto de volta. Porque se ficar no plano infantil, você só fica andando em volta do problema e não sai dele. E isso é um problema que eu vi muito nas terapias, fica lá rodando e não vai para lugar nenhum. E uma das estratégias de trabalho é sempre trabalhar com o lado adulto. E aí tem uma série de dinâmicas que se faz para manter o cliente nesse adulto, que senão começa um jogo, meu Deus, o mundo acabou, eu não tenho condições, eu não consigo. Isso é plano infantil, isso é uma estratégia de vida que a pessoa precisa tomar consciência e jogar fora.
porque isso não vai ajudar em nada. Então são dinâmicas. Você está viva? Quem está vivo, é claro que dá tempo. Nossa, hoje eu estou trabalhando coisas na minha vida, não para, porque não tem fim essa história. Tá? Então eu vou falar assim, então eu vou trabalhar, tudo resolveu. Não. É uma ampliação contínua de consciência. Eu já expandi a minha consciência. Então agora já sou lindo e maravilhoso. Não. Aqui sempre vão ter mais coisas. Sempre terão mais coisas para se trabalhar. Sempre. Se eu sou consciente, eu sei que tem mais coisas. Mas a questão, quanto mais eu vou me trabalhando, eu tenho uma noção muito melhor de quem eu sou, das funções que eu exerço, eu comigo mesmo, eu com o meu corpo, eu nas relações afetivas com a família, com o filho, com o neto, com não sei o que. Agora tem neta também, é uma beleza. Avô é bem diferente, é muito legal. Melhor que pai e mãe, mais fácil. Mas assim, como profissional, nas relações com empresa, com cliente, com tudo que eu faço, como eu estabeleço essas relações? Se eu souber colocar as relações de uma forma saudável, basicamente assim, funções em ordem. Se você tiver funções em ordem, o que você vai materializar na vida são dinâmicas mais saudáveis. E aí precisa aprender o que são as funções. Onde cada um de nós aprendemos a ser homem, mulher, a ser marido, esposa, onde aprendemos a ser pai, mãe, onde aprendemos sobre sexualidade, onde aprendemos sobre amor, e quem diz dinheiro, trabalho, e quem diz que o que você aprendeu faz sentido, é natural, ou é uma grande ilusão, um grande problema. A maioria das pessoas não tem noção do que é o natural, não tem noção do que é o saudável, e aí fazem um monte de bobagens e acreditam que aquilo é o certo. Agora, se você continuar fazendo aquilo que você acredita que é o certo, quando é que você vai descobrir que aquilo está errado? Que nível de problema você precisa ter para acordar e fazer mudanças na vida? Tem gente que já descobre logo e muda. Tem gente que parece que tem que virar um grande caos para ver se de repente, agora eu quero mudar. E aí o mais saudável é você perceber que precisa mudar e mudar logo. É a mesma coisa que você, por exemplo, assim, como é que eu vou tratar um câncer? O ideal é evitar o câncer. Se aparecer, trate o mais rápido possível. Agora tem gente que espera ficar 2, 3 anos cheio de metástase e depois vai lá, então, mas agora eu quero tratar o câncer. Agora, o que nós podemos fazer? É possível? É, mas vai ficar muito mais difícil. E aí, quem tem um nível para falar, é preciso mexer nisso e resolver, quanto antes melhor. Agora, a partir do momento que você toma consciência que tem um problema, existe uma solução, vai procurar a solução. Por você, pelos sistemas que você está, pelo futuro da sua vida, nos seus filhos, netos que vêm pela frente. Hoje, quando eu olho para minha neta, sinceramente olho e vejo ela muito mais saudável que a minha filha, e muito mais saudável do que eu, e olhar para aquela criança e falar, valeu a pena todos os transtornos, problemas e o que eu fiz na minha vida para ficar melhor. Porque eu estou vendo a próxima geração, a minha filha já ficou melhor. Aí eu olho a neta e falo, nossa, que chance essa menina tem agora para ter uma vida muito mais saudável. Porque a minha filha, mãe dela, nossa senhora, está anos-luz do que eu era lá atrás. E o que ela fez? Ela fez o consciência sistêmico, ela foi até fazer o curso lá. Ela assim, pai, graças a você. Mas não é eu o pai, é o trabalho que ela... E hoje ela trabalha com isso também. E aí fica assim... Ela mesmo fala, nossa, parece que todo mundo devia aprender essas coisas. Porque eu tive um cliente que era um promotor. E aí, fui trabalhando uma série de coisas com ele e falou assim, não é possível, Fernando. Isso aqui devia ser aprendido nas escolas, quando a gente é criança. Mas é verdade. E tem um projeto que é a pedagogia sistêmica. Que eu estou começando já a fazer uns trabalhos, principalmente com professores, mas o ideal seria começar a trabalhar dentro das próprias escolas, mudar dinâmicas de escolas, para as crianças começarem a aprender o que é saudável. Porque quem diz que nós, pais, somos saudáveis? E quem acha que é saudável, muitas vezes é mais louco ainda que eu. Pois eu tenho consciência que eu não sou. Eu tenho consciência que eu preciso mudar muitas coisas. Mas eu já tenho consciência e estou fazendo isso. Uhum. Essa é a base. Depois, a tendência é ficar só repetindo. Mas tem mais.
pode trabalhar já quando a gente vai detectando isso? Sempre se trabalha o sistema. Quem faz as grandes mudanças são os pais. Um dos problemas de criança é assim, eu vou levar a criança para você curar. Resolve aí, sabe? Que o problema é a criança, nós somos saudáveis. Entendeu? E aí você molda essa criança para mim. Deixa a criança do jeito que eu quero. Já viu, né? Quem trabalha com criança conhece essa dinâmica. É um modelo. Você aprendeu a falar que língua? Se nascesse lá em Uganda, não sei nem que língua fala em Uganda, ugandês, não sei, falava aquela língua. O mundo emocional é a mesma coisa, os referenciais você tem a mesma coisa. É o que você tem de referência. E quem disse que esse referencial é saudável? Os meus pais, nós fizemos o nosso melhor. Mas não quer dizer que nós fizemos saudável, mas nós fizemos o nosso melhor. Então, tudo que eu fiz lá atrás é o que eu faço hoje, o meu melhor. Só que o meu melhor hoje é bem diferente do que era lá atrás. Por quê? Porque eu tenho a coragem de olhar e saber que eu tenho um monte de coisa para mexer. Porque eu não sou perfeito. Eu sou um ser que estou buscando algo melhor. Não existe o saudável, existe o caminho para o saudável. Mas eu entendendo o que está acontecendo, eu vou me ajudando, ajudo a minha família, ajudo meus clientes também, melhora na relação com a parte de empresa, relação com funcionários, relação com o cliente. Por quê? Eu vou vendo o que é uma dinâmica mais saudável, conhecendo dinâmicas diferentes de cada pessoa. Eu sei o que aquela pessoa tem de melhor, eu sei qual é o problema que ela tem, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ficar melhor ainda, que cuidados ela tem que ter em relação a isso. Dentro de uma empresa você pode colocar profissionais em áreas mais adequadas. Eu fui na Vivo lá, há um tempo atrás, lá num shopping lá, aí quem me atende, quem está lá para atender? Uma pessoa que tem um caráter esquizoide, mas a mil, que é uma dificuldade de contato enorme. Só de olhar para ela, eu falei, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Dava para ver o desconforto que ela tinha de estar lá, uma dificuldade de fazer contato. Eu falei, gente, ela não tem nada a ver com essa função. Ela podia fazer uma outra função e ser ótima, mas ali, nessa função, não vai dar certo. Nossa, tinha uma compaixão por ela, que ela ficava perdida, não conseguia conversar comigo, ela estava em treinamento. Eu falei, meu Deus, estava quase falando, sai desse lugar, aqui não é lugar para você. Mas ela estava fazendo um esforço enorme, mas por ali não vai dar certo. Não é a característica dela. Então tudo isso, se a gente entende isso, exato, aí você tem filhos, cada filho é de um jeito. Não adianta, esse filho vai tocar piano, porque eu quero. Gente, não tem dom nenhum para tocar piano, vai ser futebolista, sei lá, vai fazer alguma coisa. O outro às vezes tem. Vai ajudar os filhos a lidarem com seus dons e não ficar colocando, fazer projeto para filho. Como pianista vai ser um ótimo, sei lá, jogador de futebol, porque não funciona. Então é algo assim, é respeitar a individualidade, respeitar as características de cada um, as suas próprias, para você parar de ficar se cobrando coisas que você não tem condição de fazer. Saber que você tem limites, utilizar a potência de cada um, não ficar onipotente nem impotente, como ajudar as pessoas ao seu lado a ficar cada vez melhor. A Carla, por exemplo, quando conheci a Carla, estava numa situação maluca, eu falei, não é possível que você está jogando sua vida no lixo assim. Tá? É só perguntar para ela, o dia que ela estiver aqui, tem um trabalho maravilhoso lá na Consciência Mulher também, que me ajuda muito no Consciência aqui. Está focando muito esse plano do feminino. Ela está vendo o mundo feminino extremamente doente. Ela é ginecologista, obstetra e sexóloga. Depois que conheceu o Consciência, ela falou, nossa senhora, essas mulheres estão doentes demais. Começou a ver aonde? Dentro dela, né? E aí eu já estou trabalhando em cima disso. Então, quando você começa a ver, ela começou a entender o que ela estava fazendo na vida dela e acordar para a vida, ela fala uma coisa que eu falo o oposto. Ela fala assim, nossa, depois que passa, ela fala assim, depois que passa pelo Fernando, nunca mais é o mesmo. É o Fernando, é o trabalho. Ela fala assim, é como colocar um óculos no míope que de repente ele enxerga a vida do jeito que ela é. Nossa senhora, aí você começa a enxergar a coisa que você nem via. Estava na cara, mas não via. Eu falo o contrário. Eu falo assim, é tirar o óculos. Porque as pessoas na infância enfiaram uns óculos esquisitos que deturparam a visão. É tipo assim, arranca isso aqui e olha com os olhos naturais para a vida do jeito que a vida é. Tira as amarras. Mas o conceito dá na mesma, tá?
é enxergar a vida do jeito que ela é, enxergar o seu potencial, aquilo que você tem qualidades, aquilo que você tem limites e saber trabalhar dentro dessa dinâmica. Tirar o melhor de si mesmo. É isso, sem drama.